Essa terça e quarta-feira teve uma das datas mais importantes nos últimos meses em matéria de política americana, portanto, de consequências políticas em escala planetária e, inclusive, no Brasil. Nós vamos separar em dois segmentos. Nós temos o segmento político, o que aconteceu nessas eleições e o que isso significa, e nós temos um segmento dedicado ao que a Suprema Corte lá nos Estados Unidos entende que sejam os limites dos poderes, do legislativo, portanto, também do poder do Trump. A gente começa pela política. Foram derrotas em regiões diferentes dos Estados Unidos na última noite, as que o partido de Trump sofreu. Evidentemente, a que atraiu mais atenção foi a de Nova York, que elegeu pela primeira vez um prefeito muçulmano que se descreve como socialista. Acompanhe a reportagem e as informações primeiro com Mariana Giacomo. Em frente aos apoiadores, depois de a vitória ser anunciada, Mandani mandou um recado direto para Donald Trump, dizendo que Nova York continuará sendo uma cidade feita de imigrantes e agora comandada por um. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants. And as of tonight, led by an immigrant. Mandani nasceu em Uganda e não é o primeiro imigrante a ocupar a prefeitura de Nova York. Ainda assim, a vitória do jovem de 34 anos, muçulmano e que se define como democrata socialista, impressionou. Ele conseguiu mais de 50% dos votos em uma disputa com 3 candidatos. Isso demonstra um grande apoio, algo imprescindível para Mandani conseguir colocar suas propostas de campanha de pé. Ao comentar a vitória do democrata, Trump disse que os Estados Unidos agora têm que escolher entre o comunismo ou o bom senso. You're going to see the same thing in New York, by the way. You watch what happens in New York. Terrible. Remember, I've said we will never have a socialist elected to any post in our country. I used to say that, and I was right. We skipped socialist and we put in a communist instead. Trump fez uma pressão imensa para que Nova York não elegesse Mandani. Chegou até a ameaçar cortar os recursos para a cidade se o democrata fosse eleito. Agora, precisa lidar não só com a escolha de Nova York, mas com várias outras vitórias dos democratas pelo país que acendem o alerta vermelho para os republicanos. 2 democratas foram eleitas governadoras da Virgínia e de Nova Jersey. Vitoriosa na Virgínia, Abigail Spanberger defende uma linha diferente da encampada por Mandani. Tempos atrás, chegou a dizer que os democratas não deveriam mais usar a palavra socialismo, sinal das divisões dentro do Partido Democrata, mesmo em meio às vitórias de terça. Na Califórnia, o governador Gavin Newsom conseguiu aprovar uma medida de redistribuição dos distritos eleitorais que pode fazer com que os democratas ganhem 5 assentos no Congresso no ano que vem. O fato de a oposição ter ganhado essas disputas não surpreende. O que chama a atenção são as margens com que essas vitórias foram obtidas, especialmente no momento em que a aprovação de Donald Trump atinge o nível mais baixo do segundo mandato. 37%, segundo a pesquisa da CNN feita no fim de outubro. Maurício, se a gente considera, como a Mariana destacou muito bem, as diferenças entre os vencedores nessas eleições, a diferença entre os candidatos democratas são fortes, mas há um denominador comum. Parece ser, o pessoal está cansando do Trump mais rápido do que se supunha, ou não? Sim, totalmente, William. Obviamente que a rejeição ao Trump, né, a rejeição a esse governo fez um movimento muito importante para que essas margens fossem maiores do que os democratas estavam esperando. Para você ter uma ideia, William, a gente olhando Nova Jersey e Virgínia, onde o Trump teve um desempenho muito melhor do que os candidatos republicanos ontem, houve uma mudança de lado dos eleitores independentes. Eleitores independentes ontem, cada 3 eleitores independentes em Nova Jersey e Virgínia, 2 acabaram votando nas candidatas democratas. E no caso de Nova Jersey foi muito interessante, a candidata eleita, ela conseguiu vencer em 5 distritos onde o Trump tinha vencido ano passado, em 2024. E quando, analisando as pesquisas de boca de urna,
todas as pesquisas apontam para o mesmo tema, que foi inclusive pauta muito forte da campanha da Abigail Spanberger na Virgínia e a campanha da Democrata também em Nova Jersey, que foi a questão do custo de vida, né? Existe uma insatisfação desses eleitores em relação à gestão da economia da Casa Branca, especificamente a gestão da inflação, onde muita gente votou no Trump justamente por essa questão da inflação, por essa questão de custo de vida, e obviamente já está se criando um grau de decepção enorme. Em Virgínia, só para concluir aqui, ainda teve uma questão muito forte da demissão dos funcionários públicos federais, que obviamente, principalmente no norte de Virgínia, que fica próximo de Washington, D.C., que é inclusive de onde eu estou falando agora, muita gente perdeu emprego e, obviamente, isso prejudicou bastante a aprovação do governo e se refletiu no resultado que, inclusive, quando eu conversei com vários democratas aqui, foi muito acima do esperado, tanto em Virgínia quanto em Nova Jersey. Olival, a gente tem aí de novo para tratar um componente ideológico evidentemente muito claro, que a gente viu nas palavras do próprio Trump, quando ele toma a vitória do Mamdani em Nova York como um símbolo daquilo que ele disse que é o maior perigo para os Estados Unidos. E a gente tem que contrapor isso, a capacidade ou não que o Trump tem de explorar esse veio ideológico, frente ao que o Maurício acabou de mencionar, que são os problemas da economia. A principal promessa dele era: eu vou baixar o custo do que você gasta na grocery. E os americanos não estão registrando isso. Qual se impõe? Exato. O Trump tem agora esse combustível para usar, né, que é qualificar os democratas como radicais de esquerda na figura do Zohran Mamdani, embora nessa eleição elementos bastante moderados, como o Maurício vinha dizendo, duas governadoras bastante moderadas, inclusive a Spanberger, ela foi agente da CIA, que é a governadora eleita da Virgínia, né? E a Sherrill também, a governadora reeleita de Nova Jersey, também é bastante moderada. Mas o Trump vai procurar usar isso, né, usar a figura do Mamdani para tentar mostrar os democratas como radicais. E o desafio do Partido Democrata é balancear essa diversidade ideológica, né, que o partido tem e que atende às preferências dos eleitores localmente, dependendo do estado, dependendo da cidade, né? No caso de Nova York. Então, o Partido Democrata vai ter que se desmarcar desse estigma de radicalismo de esquerda, né? Para construir algo, uma imagem que seja palatável para o maior número possível de eleitores. Foi muito importante o efeito em várias demografias, né? Por exemplo, entre os ricos, né, dos subúrbios ricos, como o próprio distrito de Loudoun, na Virgínia, que é considerado o distrito mais rico dos Estados Unidos, houve um forte deslocamento de eleitores, e a Spanberger ganhou lá com 64% dos votos, 8 pontos a mais do que o partido ganhou em 2024. Também os latinos, tanto em Nova Jersey quanto na Virgínia, deslocaram muitos votos deles para os democratas, no caso as democratas, quando a divisão desse voto e a atração desse voto pelo Trump foi fundamental para a vitória dele do ano passado. Numa medida menor, numa proporção menor, isso aconteceu com o voto dos negros também. E muito voto dos jovens também foi atraído de volta pelos democratas, né, e perdido pelos republicanos. Então, cabe agora aos democratas consolidar isso, essas conquistas, para as eleições de meio de mandato dentro de um ano. Maurício, em tempos normais, todos os dedos estariam apontados para o Trump como causador dessas derrotas eleitorais, inclusive dedos vindos do seu próprio partido.
Não é o que está acontecendo. Os republicanos entendem terem sofrido uma derrota, também como é que vai negar o resultado das urnas desse jeito. Mas não apontam o dedo para o Trump. Trump mantém inalterado, mesmo depois desses resultados bastante negativos do ponto de vista da aprovação dele, o mesmo controle sobre os republicanos que ele foi capaz de estabelecer? Ô, William, para ser muito honesto com você, eu estou esperando o Partido Republicano apontar o dedo para o Trump desde 2015. Isso nunca não tem acontecido. E nesse momento, né, o partido obviamente está completamente tomado pelo trumpismo, né? Inclusive, é uma filosofia da Casa Branca, ou você está com o Trump de maneira plena ou não está. E os deputados que a gente conversa aqui, os congressistas, eles sofrem esse tipo de pressão. Tem muito congressista nesse momento sofrendo pressão do seu estado em função do governo estar fechado, mas não consegue se manifestar publicamente contra o Trump. E eu acho que isso não vai mudar, né? Inclusive, quando eu conversando com algumas fontes que eu tenho na Casa Branca hoje, a visão da Casa Branca é que a eleição ontem foi ruim para os republicanos, porque o Trump, primeiro que o Trump não estava na urna, então toda vez que ele está na urna, segundo eles, o resultado republicano é sempre muito melhor, e porque eles acreditam que o governo fechado, que segundo eles é culpa dos democratas, também atrapalhou em alguns distritos chaves, ou seja, eles continuam com uma visão de que o partido basicamente depende do Trump, que é muito interessante, porque o Trump, em teoria, ele está no segundo mandato e ele obviamente não vai, pela Constituição, ele não pode concorrer a um terceiro. Então, o que eu acostumei em Washington é ver presidência em segundo mandato perdendo capital político e esse capital sendo ocupado por outros membros do partido. Isso aconteceu com o Bush, o W. Bush, que aconteceu com o Obama, mas não está acontecendo agora com o Trump. Ele continua pleno e soberano no partido dele, mesmo depois das derrotas de ontem. O que a gente registra, Lorival, me parece que não é exagero afirmar, como eu vou afirmar, é uma erosão do capital político do Trump. Esse capital político lhe deu a possibilidade de expandir os poderes dele, a gente vai ver isso no próximo segmento, de maneira que parecia ninguém capaz de conter isso. Em que medida essa erosão é séria, ao ponto de se calcular a perda do controle das casas legislativas nas eleições de meio termo ano que vem? Ou nós estamos, como sempre acontece com o Trump, ao sabor de circunstâncias que podem nos impressionar de uma forma ou de outra, mas que não alteram a situação tal como ela veio até aqui? Pois é, acho que existe uma chance bastante concreta de os democratas recuperarem ou conseguirem a maioria na Câmara dos Deputados, né, principalmente com esse redesenho de distritos que foi aprovado na Califórnia. Claro que o Texas também fez o seu redesenho e provavelmente isso vai abrir uma caixa de Pandora e outros estados, tanto republicanos quanto democratas, farão também. Mas olhando para a tendência, né, por tudo isso que a gente vem conversando, e historicamente a oposição vence as eleições de meio de mandato, então acho que a gente pode apostar numa virada, pelo menos na Câmara. Agora, existe uma estratégia que o Trump está defendendo, né, numa reunião hoje, inclusive, com líderes republicanos, ele está propondo que seja mudada a lei, né, ou melhor dizendo, as regras do Senado, para que não seja mais necessária a maioria qualificada de 60 das 100 cadeiras para a aprovação de leis, de propostas no Senado, né? E agora, existem senadores que resistem a isso, senadores mais moderados, que dizem que isso acabaria com as chances de negociações entre os dois partidos. E o Trump argumenta que se os republicanos não fizerem agora, se os democratas ganharem a maioria no ano que vem, eles vão fazer isso. Se, em contrapartida, os republicanos fizerem, o Trump aposta que os democratas nunca mais conseguirão a maioria, porque os republicanos imporão uma série de reformas, de medidas, e que, enfim, impedirão a volta dos democratas ao poder no Senado. Ele disse que os democratas vão querer, inclusive, fazer isso e ampliar o número de juízes da Corte Suprema e tal.
Então, tudo isso são formas do Trump de tentar empurrar os republicanos para uma concentração de poder. Agora, quando a gente olha para um horizonte mais amplo, mais largo, com exceção desse desejo do Stephen Bannon, né, um apoiador importante do Trump, ex-coordenador de campanha dele, de dar mais um mandato para o Trump, há um certo consenso de que a Constituição não permite isso. Então, os republicanos também têm um desafio, né, de criar novas lideranças para além do Donald Trump, né? A gente está vendo, em tese, pelo menos, o final desse domínio do Donald Trump. Então, nesse sentido, tanto os democratas quanto os republicanos têm um grande desafio pela frente, com a diferença de que o movimento Torna a América Grande de novo é algo muito mais estruturado, né? Indica um caminho que os democratas ainda não definiram.